Foi uma fase difícil porque eu não tive tempo de chorar, entendeu? A gente estava numa reunião de empresa e o gerente falou para mim que eu era arrogante. E aí um dia eu entendi que eu não sou melhor do que ninguém. E isso acontece todo dia com um monte de gente. E eu tive a bênção de, quando isso aconteceu comigo, eu tinha amparo. Quando eu me formei, a minha ideia era trabalhar com farmácia, porque eu gostava de fazer esse atendimento direto, gostava de fazer atendimento ao público de forma direta, e eu fui trabalhar com farmácia e eu gostava muito. Só que eu acho que no empreender é muito isso mesmo. Eu acabei entendendo que fazia mais sentido o laboratório pela própria necessidade de onde eu estava. E aí eu fui. Na verdade, quando eu comecei sem ter noção nenhuma do que era empresa, porque eu acho que a gente sai da faculdade totalmente cru, né? Sem ter nenhuma noção do que é empreender, da parte gestão, né? E aí, nisso aí, você vai acertando, errando, fazendo, moldando, e você pode se apaixonar ou não. E, na verdade, a grande virada mesmo para mim foi quando eu entendi que eu queria viver daquilo, né? Realmente. Eu sou funcionária pública também, então eu fui me descobrindo, eu achei interessante lidar. Quando eu comecei a trabalhar com cosmético, e eu fui para esse corpo a corpo direto, o laboratório, ele deixa o profissional bioquímico muito atrás do microscópio. A gente não lida diretamente com as pessoas ali no nosso dia a dia. E quando eu comecei a trabalhar com cosmético, eu parti muito para a ponta, para lidar no dia a dia. E aí eu descobri que eu tinha várias travas, né? Que eu precisava mudar aquilo ali, que eu quis muito mudar. Porque eu me encantei muito com isso de atender, de participar das promoções, de inventar, de criar, com a questão das metas. Eu me descobri não técnica e me descobri comerciante, que eu achei isso muito bom. E aí, quando eu me descobri nesse mundo do cosmético, eu entendi que eu queria trabalhar para mim, para minha marca. Eu acho que a grande chave foi isso aí. Eu queria fazer sentido, fazer a diferença. Eu acho que a empresa ela se justifica se você contribui com as pessoas de alguma forma. Ela não pode ser só para ganhar dinheiro. Eu acho que quando ela é só para ganhar dinheiro, você não vê encantamento naquilo. Você até começa, mas aí você trava e você para. Eu acho que o grande ponto de quando você vai trabalhar é você entender em que eu estou contribuindo, né? Eu vendo beleza, eu não vendo só beleza, eu vendo bem-estar, entendeu? Se eu trabalho com o exame ou com as vacinas, eu estou vendendo qualidade de vida, eu estou vendendo tranquilidade, eu estou vendendo várias coisas junto com aquilo ali. E se você realmente tem essa visão de que você tem que contribuir, que você recebe, aquilo ali é um fruto do que você tá fazendo pelo outro, pelo bem-estar do outro. E aí faz toda a diferença. Eu trabalhei como funcionária pública desde quando eu me formei e trabalhei na Drogaria Popular por 15 anos, no balcão. Quando eu me formei, eu disse para mim mesma, eu não vou ser responsável técnico. Eu fiz questão absoluta de trabalhar e eu tive a sorte de ir trabalhar com uma pessoa que ela tinha muito a mesma forma de pensar que eu tinha. De ter responsabilidade com o paciente dela, de ter um profissional farmacêutico lá dentro orientando. Então eu fui por 15 anos todas as tardes para a Drogaria Popular e eu adorava fazer aquilo. Eu atendia, eu gostava de ter interação com a equipe, eu gostava de atender o cliente, aquilo era bom para mim, era prazeroso. E quando eu quis partir só para a parte de ficar com a minha empresa como um todo, foi a época em que o meu marido faleceu e eu tive que assumir a empresa dele. Eu não fazia ideia nenhuma de como que aquilo ia funcionar e era um negócio que tinha um volume de vendas muito grande. E quando ele faleceu na terça-feira e no domingo eu assumi a empresa. Então, assim, foi uma fase difícil porque eu não tive tempo de chorar, entendeu? Eu não tive essa oportunidade.
E eu optei, apesar de toda aquela dificuldade que começa, que é bem do comecinho, assim, que você respira, né? E o que Deus fez comigo? Eu agradeci, porque eu tive a oportunidade de ficar com os meus filhos. E depois disso eu entendi que se eu fiquei por alguma coisa. Eu não fiquei aqui para fazer volume, né? Então eu me dispus a aprender. Eu tive a sorte de contar com a equipe dele. Eles foram extremamente generosos comigo. Todos os funcionários que trabalharam na distribuidora Santa Teresa, eu tenho uma gratidão assim imensa, porque eles foram muito generosos comigo. Eles me adotaram realmente, me ensinaram, eu aprendi. Eu tenho muito orgulho dos 3 anos que eu passei lá, porque além de eu ter aprendido muito, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor. E aí eu fiz aquele negócio por 3 anos e continuei com o laboratório e continuei como mãe solo. E aí eu cheguei num ponto em que eu entendi que não dava, que eu tinha que optar, porque era muita coisa para eu fazer sozinha e eu entendi que eu tinha que fazer uma escolha. E aí foi muito sofrido fazer essa escolha. E aí eu fiz a escolha pelo laboratório, comecei a trabalhar com a Olenka porque eu achei que seria mais simples, seria um negócio menor. Só que aí ele foi tendo proporções e eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Eu percebi que ou eu me dedicava ou então aquilo não ia crescer. E eu não acredito que você coloque uma empresa para que ela não cresça. Não faz sentido. Então, quando a gente abriu a Camarim e começou a trabalhar com esse mundo de comércio e tudo, eu adorei fazer aquilo, era mais leve, só que eu não conseguia conciliar com o laboratório de maneira que se justificasse financeiramente. Então eu optei pelo laboratório e quando eu optei pelo laboratório de forma independente, o Laboratório Santé ficou por 10 anos dentro de uma outra clínica, que eu aprendi muito lá. Eu tive a oportunidade de ficar mais preservada, né? Mas aí eu entendi que eu precisava sair da minha zona de conforto. E eu quis me desafiar, nesse sentido de que eu sabia que a gente podia crescer mais e que a gente podia contribuir mais. Então a ideia de expandir o laboratório foi exatamente para isso. E quando a gente estava nesse processo, chegou a oportunidade de trabalhar com a vacina. E a vacina, eu acho que ela fecha muito isso que o laboratório faz. O laboratório faz diagnóstico e a vacina faz prevenção. Então você contribui com a vida da pessoa de 2 formas excelentes, né? Então assim, são 2 coisas que nos motivam todos os dias. A gente faz atendimento domiciliar, a gente conhece as pessoas, interage, acompanha o processo de convalescência dela e a recuperação. Para nós é maravilhoso. E eu tenho a sorte de ter uma equipe que ela entende isso. Quase 100% feminino, né? Nós brincamos que nós somos as Smurfettes, que todo mundo é azul. E tem um menino, mas assim, é muito família. É tudo muito família, todo mundo se importa. E eu acho que aquilo que dá certo é exatamente isso. A gente consegue passar para o nosso cliente isso, porque a gente trabalha de uma maneira que é importante para a gente que o nosso cliente esteja bem. De laboratório já são 20 anos, porque eu trabalhei, nessa época eu tinha uma sócia, era outra proposta, e a partir de 2010 eu resolvi empreender só, né? Eu entendi que fazia mais sentido para mim e a partir daquele momento eu entendi que eu tinha que me dedicar, estudar, aprender e realmente ver o que eu queria fazer. E aí eu descobri que eu realmente queria fazer aquilo. Eu acho que você tem que ter muita certeza. Eu acho que isso de você não ter certeza do que você quer, ele não te deixa ir para frente. Aí você tem que pisar e ter certeza, é isso que eu quero. E aí assumir as consequências disso. Porque tudo na vida tem um efeito, tem um contraponto, né? Nada é de graça. Nada é de graça. Se você não investir, se você não estudar, se você não se capacitar, se você não acreditar, se você não tiver fé, não acontece. Todo dia você tem que ter isso em mente. Que é você quem faz acontecer. O maior obstáculo foi eu mesma.
porque dentro desse período todo, na época que eu assumi a empresa do meu marido, quando ele faleceu, a maior dificuldade que eu só me dei conta disso nessa época e eu já tinha percorrido aí mais da metade da história. Então, né, fica a dica. A gente estava numa reunião de empresa e o gerente falou para mim que eu era arrogante. Aí eu falei assim, não sou. Você é arrogante. Não sou, você é arrogante. Por que eu sou arrogante? Porque você não pede ajuda. Porque eu me achava autossuficiente. E eu achava que eu pedia ajuda, mas eu não pedia ajuda com o todo. Eu pedia ajuda em pontos específicos. Eu tinha aquela vida louca, porque eu ia para o laboratório, eu ia para a distribuidora, eu fiquei um tempo de licença do município, mas aí depois eu voltei a trabalhar no município também, então eu tinha que cumprir horário. E aquilo foi ficando cada vez mais enlouquecedor. E aí eu não pedia para ninguém pegar meus filhos na escola, eu não pedia ninguém para ir no supermercado para mim, eu não pedia ninguém para ir no banco para mim, eu tinha que fazer tudo. E aí, quando eu estava fazendo tudo, eu engordei 18 quilos e adoeci. Eu fiquei hipertensa, e aí eu não conseguia dormir, e eu estava tendo um estresse tão louco, que aí um dia eu travei e eu não conseguia caminhar. E aí ele falou isso pra mim, a gente tava na reunião e eu lembro direitinho que eu não conseguia ficar sentada e nem conseguia ficar em pé, porque tudo doía. Daí ele pegou e falou assim, por que você não vai pra casa? Eu falei, porque a gente tem que fechar isso aqui, eu dou conta. Não, mas eu quero, sabe, aquilo eu não deixava, eu não soltava. E aí no dia que eu entendi que nenhuma empresa cresce sem equipe, aí tudo aconteceu. E aí a empresa não crescia porque eu não deixava. Porque tudo passava por mim. Eu vendi para mim a ideia de que só quem ia fazer bem feito era eu. Ou se eu estivesse olhando. E não é assim. A gente tem pessoas maravilhosas do nosso lado, ajudando e contribuindo com a gente todos os dias em vários pontos. Quando eu entendi que eu precisava das pessoas e que eu precisava pedir ajuda, aí tudo começou a fluir. E tem dado certo. É muito importante que quando você tem a empresa, você estimule o seu colaborador a evoluir. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje as meninas que começaram comigo como técnica estão fazendo faculdade. Foi uma bandeira que eu levantei dentro da empresa, porque, socorro, elas vão se formar e vão sair. Elas vão me dar o melhor tempo, o melhor trabalho delas enquanto elas estiverem comigo. E eu espero em Deus que elas evoluam. Sabe? Vai ser prazeroso assistir, vai ser prazeroso ver. Eu acho que quando você tem a mentalidade de que o colaborador que está com você não pode evoluir, crescer, a sua empresa não cresce. Porque ele não tem perspectiva para a vida dele, como é que ele vai ter perspectiva para o trabalho? Então, é importante investir em capacitação, é importante estimular, é importante incentivar. Por quê? Porque se a pessoa está crescendo, não tem como o que está do lado dela não crescer junto. Quando meu marido faleceu, uma das coisas que eu me perguntava, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Sabe? Eu fiquei sozinha com 2 crianças pequenas e era aquela loucura e eu tinha que dar conta de tudo aquilo. Aí eu parei um dia, tinha uns 3 meses mais ou menos, eu acho que eu fiquei uns 3 meses sem dormir. Porque eu não conseguia dormir, porque toda vez que eu ia dormir eu fechava meu olho e a minha cabeça não parava. E eu ficava pensando, aquele monte de coisa, e todo dia era muita coisa. E aí um dia eu entendi que eu não sou melhor do que ninguém. E isso acontece todo dia com um monte de gente. E eu tive a bênção de, quando isso aconteceu comigo, eu tinha amparo. Né? Eu tinha trabalho, eu tinha como cuidar dos meus filhos, eu tinha como criar, eu tive família para me apoiar. E com quantas pessoas isso acontece e a pessoa não tem suporte nenhum? Entendeu? Então, eu sou muito abençoada. E aí eu fui me dando conta dessas coisas, no meio desse processo como um todo. É muito louco você parar e pensar que a sua vida está toda organizada, que você acorda 6:30 da manhã, organiza seus filhos, manda ele para a escola, vai para a academia, depois você vai trabalhar, aí você tem o seu horário de almoço, às 5 da tarde você chega em casa, você tem mais uma pessoa ali que é o seu marido e trabalha com você e provê a sua família, então tá tudo perfeito, organizado, dentro do plano. E aí você dorme e quando você acorda, tudo explodiu. Entendeu? Então, assim, o que é que você vai fazer com aquilo? Aí eu não tive escolha.
tive escolha. Eu podia não querer enfrentar aquilo ali. Mas eu não me achei eu não achava justo comigo eu não enfrentar aquilo. É fácil? Não é. Todo dia você acorda disposta? Não. Tem dia que eu acordo e é difícil, né? Até hoje é difícil. É como você carregar uma pedra no bolso. Ela pesa, ela é grande, ela te incomoda e aí ela vai ficando pequena. De vez em quando você bota a mão no bolso e lembra dela. Mas aí aquilo vai ficando menor, sabe? E é a vida que segue. Eu acho assim que isso de pedir ajuda hoje eu superei. Eu acho que eu superei, eu peço muita ajuda agora. Às vezes eu até me acho folgada. Mas assim, dentro de todo o processo você vai descobrindo coisas que você precisa melhorar. Eu tenho infinitas coisas para melhorar ainda. Mas isso aí me travava. E eu acho que essa parte aí de pedir ajuda eu superei, graças a Deus. E muitas vezes a gente fica sem querer dizer pro outro aquilo que ele precisa ouvir. E eu dou graças a Deus as pessoas me dizerem, Socorro, faz isso, melhora nisso aqui, sabe? Eu sou muito receptiva para ouvir. A gente senta, geralmente como equipe, a gente senta e eu pergunto muito. Isso, se fosse você ia fazer de que jeito? Porque eu não sei tudo, entendeu? E todo dia eu aprendo com elas e todo dia eu aprendo com os meus clientes e eu vou lá pro balcão e escuto e eu pergunto e as coisas, elas não são imutáveis. Né? Quando eu aprendi era assim, mas elas mudam. E aí se você não tiver esse feeling, aí você sai do mercado. Essa história, por exemplo, de ir pro digital é uma barreira imensa, né? Eu achei isso terrível, de me expor, de abrir o meu Instagram, das pessoas que eu não conhecia verem as fotos dos meus filhos, por exemplo, eu tive muito ciúme daquilo. De gravar um stories falando, de mostrar rotina. Aí eu entendi que as pessoas elas se conectam com pessoas porque era o que todo mundo dizia, mas eu não entendia de fato. As pessoas elas compram a ideia de quem é de verdade, né? A partir do momento que eu entendi, aí eu entendi que isso não era feio, que não tinha nada demais, e aí eu fui começando. É um desafio muito grande ainda, né? Mas melhorou bastante. Eu acho que uma das grandes coisas, de forma recente, uma das grandes coisas que me impactou foi isso aí. Foi muito, muito, muito difícil para mim. Não foi fácil. Mas a gente vai se superando e aprendendo cada dia mais. Imagina a Letícia, com uns 16 anos de idade, chegando assim, mãe, eu quero empreender. Ela já pediu, amiga. Ela pediu, agora em dezembro. Ela fez um trabalho para a escola, eles têm uma matéria que chama empreendedorismo, né? E aí ela montou um trabalho de classe que ela tinha que montar uma loja. E ela montou. E ela levou isso tão a sério, tão a sério, tão a sério, que ela foi no Canva, ela criou logomarca, ela criou o slogan, ela criou o nome, ela recortou as imagens e criou a lojinha virtual. E aí ela chegou pra mim e perguntou se ela podia trabalhar agora. Eu falei, como assim? Se for online, não tem problema, né? Ela falando pra mim, eu falei assim, mas, né, você tem que estudar, não tem tempo pra isso aí ainda. Com quantos anos eu vou poder? Né? Com quantos anos eu vou poder? Então, assim, eu, Socorro, acho que eu fui aprendendo. A Letícia, eu acho que ela nasceu. Eu fico muito preocupada com... Você me perguntou da minha filha, o que você vai querer, o que você vai achar se ela quiser empreender? Eu fico muito preocupada com essa geração meio cristal, que eles não escutam o não de forma positiva, né? Eu acho que você tem que amparar e ajudar, mas tem que deixar a pessoa fazer. Quando eu resolvi que eu ia empreender, eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei, e eu não tinha dinheiro nenhum, nada. Não tinha reserva guardada. Eu vou abrir o laboratório com esse dinheiro. Eu não era casada ainda. E aí eu iniciei desse jeito. Aí ele pegou e perguntou assim pra mim, e aí, como é que vai fazer? Eu falei, pai, eu vou pegar tanto do meu salário, vou organizar desse jeito. E eu fui com a cara e com a coragem. Eu dei muita sorte em algumas coisas? Dei. Mas eu trabalhei de forma
árdua também, entendeu? Quando a gente montou, nós não tínhamos dinheiro para pagar a faxineira. Nós lavamos, secamos, arrumamos e organizamos. Qual que é o ponto? É você fazer tudo o que for preciso para aquilo ali dar certo. Entendeu? Se você tiver que chegar às 6 da manhã e 10 da noite para casa, faça. Pague o preço. Entendeu? Funciona, dá certo. Não tem como você fazer um planejamento, organizar. Agora você tem que saber para onde que você quer ir. O que você quer com aquilo. Se você não tiver isso claro, aí é complicado. Mas se você souber, eu quero ter esse negócio, eu quero que ele seja assim. Eu acho que você tem que ter em mente como você quer estar daqui a 5 anos, como você quer estar daqui a 10 anos, o que é que você quer fazer. Se você tiver isso aí claro, aí dá certo. É fácil? Não é. Não é. Porque as coisas que realmente valem a pena, elas são conquistadas. Né? Então faça com responsabilidade, mas faça. Saia do lugar. Porque se você não sair, não vai acontecer nada. A única certeza que você vai ter é que você vai ficar do mesmo jeito. Que não vai mudar nada na sua vida. Ah, não tá bom. Eu vejo muitas pessoas reclamando do salário, reclamando do que tá trabalhando, do que não... Faz alguma coisa, sabe? Todo mundo tem um talento. O que é preciso ter em mente é só isso. Você tem que pagar o preço. Pagar o preço é dedicação, é responsabilidade, é estudo. Se você fizer desse jeito, com alicerce, não tem como dar errado. Eu sou Socorro Borges e eu faço acontecer.